Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Flávio e à Luciana, né, pela oportunidade de escrever esse capítulo. Eu fiquei responsável, então, pelo capítulo que é intitulado Sítios Geológicos e Propostas Brasileiras de Geoparques em Geossistemas Ferruginosos. O objetivo do capítulo foi levantar, né, dentro dos sítios geológicos já descritos e reconhecidos pela CIGEP, quais seriam aqueles em geossistemas ferruginosos, bem como apresentar, considerando as propostas brasileiras de geoparques, quais sítios em geossistemas ferruginosos a gente tinha dentro dessas propostas. Então, eu fiz uma apresentação, tentei fazer uma apresentação de 10 minutos realmente, vou ser bem breve, e a estrutura que está aqui apresentada é a estrutura que foi desenvolvida no capítulo, né? Então, o capítulo começa com uma introdução, depois eu faço uma descrição mostrando o panorama das províncias em geossistemas ferruginosos do Brasil, falo sobre a geodiversidade associada ao ferro, né? A gente ouve muito o termo biodiversidade, mas no meio geológico, geográfico, geomorfológico, a gente tem usado também em cópia aos biólogos o termo geodiversidade. Apresento os sítios geológicos em geossistemas ferruginosos com base, então, nas propostas da CIGEP, que é a Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, e depois apresento os geossistemas ferruginosos nas propostas brasileiras de geoparques, considerações finais. Então, a estrutura realmente segue a estrutura que foi elaborada para o capítulo. Então, na introdução, eu tento apresentar alguns termos que são usados, né, ao longo dessa descrição. O primeiro termo refere-se à geodiversidade, né? A geodiversidade, ela corresponde à variedade de estruturas sedimentares, tectônicas, geomorfológicas e petrológicas e materiais geológicos, minerais, rochas, fósseis e solos, que constituem o substrato físico natural de uma região e que suporta a biodiversidade. Então, nos últimos anos, esse termo tem sido utilizado, né, no meio científico, em comparação mesmo com o termo biodiversidade, a gente então está falando da variedade mesmo associada aos elementos do meio abiótico. Os geossistemas ferruginosos, como já foi apresentado pela Fernanda, né, então a gente designa esses geossistemas como aqueles caracterizados pela ocorrência de formações ferríferas, incluindo a canga, né, os itabiritos, jaspilitos. Então, quando a gente traça um panorama dos geossistemas ferruginosos do Brasil, né, existem esses geossistemas em algumas regiões eles são mais estudados do que em outras, mas realmente faltam estudos científicos, né, que abordem esses geossistemas. Em Minas Gerais, então, a gente tem a região do quadrilátero ferrífero, a Serra do Espinhaço, né, na porção leste, o Vale do Rio do Peixe Bravo, que foi estudado pelo Flávio, no Mato Grosso do Sul, a região do Urucum, no Pará, a região de Carajás. Na verdade, esses são os geossistemas mais significativos, mas a gente tem ocorrência também de rochas ferruginosas no estado da Bahia e em outros estados também. Em São Paulo, inclusive, tem uma proposta de geoparque que tem, né, um dos seus sítios em rochas ferruginosas. Bom, quando a gente pensa, então, nesse termo geodiversidade, a geodiversidade ela tem sido, né, estudada e abordada de diferentes maneiras. E uma das maneiras de se estudar a geodiversidade está associada a seus valores. Esses valores, quando a gente começa a pensar neles, a gente começa a ver a importância que a geodiversidade tem para a gente, né? Então, um pesquisador, que é o Gray, está aqui embaixo, não sei se dá para ver, em 2004 ele começa a levantar, então, esses valores. Então, o valor cultural, por exemplo, associado à questão espiritual, do sentido de lugar, de folclore, né? Quando a gente pega a questão dos sítios arqueológicos, né, que, como já foi apresentado aqui, também vai ser mais para frente, vários sítios arqueológicos estão associados a cavernas e a cavidades em geossistemas ferruginosos. Então, isso mostra um valor cultural, o uso, né, desses geossistemas por comunidades, por populações, a própria questão do folclore, das lendas locais, o valor intrínseco, né, que é o valor mesmo da natureza biótica, o valor estético. Então, quando a gente pensa
né, nessa região do quadrilátero ferrífero, tão impactada pela mineração e outras também, a gente perde esse valor, né, porque na verdade as nossas montanhas, as nossas serras, que são um dos elementos da geodiversidade, estão desaparecendo, então a gente deixa de ter essa conotação estética. O valor funcional, né, apresentado aí a relação dos geossistemas ferruginosos, por exemplo, em relação à água, né, à água subterrânea, em relação ao próprio desenvolvimento da biota, né, da vegetação específica associada a esses geossistemas, então mostra o valor funcional da geodiversidade. O valor científico e educacional, né, que está relacionado à importância mesmo do registro da geodiversidade para a gente entender a história de evolução da Terra. Na verdade, cada afloramento que a gente tem, cada montanha que a gente tem, conta um pedaço de história da evolução da Terra, né, uma página dessa história que deve ser preservada para a gente, para as gerações futuras. E, na verdade, o uso econômico é aquele que sempre foi mais ligado, né, quando a gente pensa em termos geológicos, quando a gente pensa na geodiversidade, o valor econômico é mais forte, principalmente quando a gente trata de geossistemas ferruginosos, né, aquele que todo mundo, a primeira coisa que pensa é na mineração de ferro. Então, quando a gente abordou essa parte no capítulo, a gente tentou levantar, né, de forma direta, quais seriam, então, os valores da geodiversidade que a gente consegue encontrar em geossistemas ferruginosos e dando alguns exemplos, considerando os geossistemas do Brasil. Então, o valor econômico, né, que, como eu falei, eu acho que é o que é mais visível, né, a exploração do ferro em Carajás, o valor funcional, tanto em relação à questão da diversidade da biota, né, da vegetação típica que ocorre associada aos campos ferruginosos, aos geossistemas ferruginosos, a própria questão da captação da água, né, como o Evandro já explicou, essas rochas elas são super importantes do ponto de vista do armazenamento da água subterrânea e da própria recarga dos aquíferos. O valor científico e educacional, né, na verdade, esses afloramentos que a gente tem, tanto de canga como de tabiritos, por exemplo, no caso do quadrilátero ferrífero, como eu falei, eles testemunham a história geoecológica da Terra, né? Então, se a gente vai fazendo um levantamento da evolução da Terra, se a gente vai voltando atrás, estudando essa evolução, esses afloramentos, eles são um pedaço dessa história, né? E eles têm, por isso, um grande potencial educativo que deveria, né, ser utilizado para ensinar às nossas crianças o valor dessas rochas. A questão do valor cultural, né, e aí a gente tem inscrições em carapaças ferruginosas em Urucum, no Mato Grosso, e mesmo aqui, ó, nessa imagem de baixo, eu não sei como é que é, bom, nessa imagem ali de baixo tem uma santa, né? Então, mesmo essas cavidades pequenas sendo usadas para práticas, né, de culto de pessoas que usam elas mesmas para fazer suas orações, por exemplo, né, que é muito comum nas cavernas em rochas carbonáticas. Bom, então, depois que a gente apresentou esse panorama, né, dos geossistemas ferruginosos do Brasil e os valores da geodiversidade, então, associados a esses geossistemas, a gente fez uma análise dos sítios geológicos que estão presentes nas propostas da CIGEP. A CIGEP é a Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, ela foi criada em 1997 e ela abarca uma série de instituições, né, que estão associadas diretamente ao patrimônio geológico, mas também ao patrimônio biológico e arqueológico e espeleológico. E desde o seu nascimento até hoje, a CIGEP ela já publicou 3 volumes. Nesses volumes a gente encontra sítios descritos em geossistemas ferruginosos. Essa iniciativa da CIGEP é uma tentativa, né? Até um certo tempo atrás a gente enxergava as rochas, os minerais apenas com essa conotação de valor econômico. Então, é uma tentativa de se fazer um inventário do patrimônio geológico, geomorfológico, espeleológico e de todas as suas nuances em nível nacional.
já tem mais ou menos uns 2 anos que a CIGEP está parada, né? Ela não recebe novas propostas, porque com o avanço, né, desse inventariamento em nível nacional, está sendo cobrada uma forma de se proteger esses sítios, porque na verdade eles são descritos, né, são inventariados, mas não necessariamente eles estão protegidos. E a CIGEP, ela não tem ela é apenas uma comissão, né, que recebe essas propostas, ela não tem força de lei para poder proteger esses sítios que estão descritos. Então, dentro desse levantamento, o que a gente percebeu, né, foram esses sítios que estão em geossistemas ferruginosos. A Bacia do Fonseca, que está no quadrilátero ferrífero, ele foi descrito como um sítio paleontológico. É importante dizer que ele foi descrito não por estar em um geossistema ferruginoso, né, mas ele trata dos geossistemas ferruginosos na sua descrição. Ele foi descrito no volume 1. O Pico de Itabira, também no quadrilátero ferrífero, ele entrou dentro da categoria de História da Geologia e da Mineração, foi descrito no volume 2. A Serra da Piedade também está no quadrilátero ferrífero, foi também descrita dentro da categoria História da Geologia e da Mineração, no volume 2. A Morraria do Urucum, que está em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, ela foi proposta dentro da categoria estratigráfico, metalogenético, paleoambiental. Na verdade, essas categorias de sítio é o que os autores proponentes, né, mais identificaram dentro das categorias de patrimônio geológico, aquelas que estavam mais associadas àquele sítio proposto. A Morraria do Urucum, ela foi aprovada e está disponível para descrição, quer dizer que não tem nenhum autor, né, que tá responsável por ela, embora ela já tenha sido aprovada para descrição. Tem os autores que inicialmente a propuseram. O cacho laterítico na Serra do Carajás, no Pará, então proposto como sítio espeleológico, né, a gente viu a apresentação do Piló, que realmente justifica um sítio, né, nessa região, tem uma grande importância. E foi uma sugestão preliminar, então ela está em stand-by, né? Ela não foi nem aprovada, mas consta lá da lista da CIGEP. Então, aqui a Bacia do Fonseca, na região do quadrilátero ferrífero, né? Que foi descrita lá no volume 1 como um sítio paleontológico. O Pico de Itabira, que tem uma importância para a história da mineração, né? Formado por itabiritos, da formação Cauê. Hoje a gente vê, então, aqui o pico já bastante destruído em relação àquela imagem e fotografia de 1956. Essa fotografia aqui é do Miguel, que está aqui presente, né? Os créditos estão devidamente colocados e a gente já vê, né, uma destruição mesmo desse patrimônio geológico histórico, né? A Serra da Piedade foi também descrita no volume 2, né? Então, aí caracterizando bastante essa importância histórica, cultural e para a própria história da mineração. As Morrarias do Urucum, elas foram propostas por um professor da USP, que é o Paulo Bogiani, mas, como eu falei, estão disponíveis para descrição, né? O cacho laterítico na Serra do Carajás também está disponível para descrição, foi uma proposta preliminar que não foi votada, né? E depois, então, a gente vê que são poucos sítios, né, geológicos descritos em geossistemas ferruginosos, quando a gente pega esses volumes da CIGEP, e depois, então, a gente passou a analisar quais os geossistemas ferruginosos, como que eles estavam presentes nas propostas brasileiras de geoparques. Bom, aí entra uma questão conceitual, né? O programa Geoparques é um programa mais recente da Unesco, ele está muito ligado ao programa Reservas da Biosfera, o Homem e a Biosfera, só que o foco desse programa é o patrimônio geológico, né? Então, ele surgiu no final da década de 90, e uma área, então, para ser reconhecida como geoparque, ela precisa apresentar um patrimônio geológico significativo, mas esse patrimônio ele não pode estar sozinho, ele tem que estar associado a outros valores, né, culturais,
biológicos e vários outros. E esse programa ele tem ganhado corpo nos últimos anos, né? É um programa bem recente. Então a gente vê aí uma distribuição dos geoparques em nível mundial, né? Os países que têm mais de 9, entre 7 e 8, o Brasil tem um geoparque só reconhecido pela Unesco, que é o Geoparque do Araripe. E o Serviço Geológico do Brasil lançou um livro, né, buscando incentivar a proposta, a criação de geoparques no Brasil, com esse título. Esse é o primeiro volume, Geoparques do Brasil, trazendo então essa filosofia delineada pelo programa da Unesco, buscando realmente mostrar a importância dessas áreas. E essa imagem aqui é uma imagem muito interessante, que é a visão, né, que o meio científico tem hoje, quem trabalha com geoparque tem, que na verdade, quando a gente entra numa área que é geoparque, né, hoje a gente está tendo uma janela para conhecer a história de evolução do planeta através dos afloramentos rochosos e de toda a sua história, né? Então é uma área para se estudar, para se entender, para entender mesmo como que naquela região a Terra evoluiu ao longo dos bilhões de anos de sua evolução. Então, analisando as propostas brasileiras de geoparques que estão publicadas, né, nesse volume, a gente tem os seguintes geoparques que têm sítios em geossistemas ferruginosos. O quadrilátero ferrífero, né? Então, no quadrilátero ferrífero, a gente tem a maior parte dos sítios propostos em geossistemas ferruginosos, a Serra da Piedade, que a gente já falou, a Serra do Curral, o Pico de Tabira também, que já foi apresentado, que já estava sendo reconhecido lá pela CIGEP, Fonseca, Rola Moça, a mina do Córrego do Meio, a mina de Águas Claras, o Parque das Mangabeiras, a Fábrica Patriótica, a Serra do Gandarela, a Serra da Moeda. No Geoparque Bodoquena Pantanal, no Mato Grosso do Sul, a gente tem algumas minas também, que é a mina Urucum Vale, a mina dos Belgas, a crosta laterítica Fazenda Figueira, a crosta laterítica Fazenda Salesianos e a mina de ferro de manganês Morraria Urucum Santa Cruz. Cachoeira do Amazonas, no Amazonas, tem o platô laterítico. Ciclo do Ouro de Guarulhos, em São Paulo, tem uma formação ferrífera do Tanque Grande. E o Geoparque de Campos Gerais, no Paraná, a Pedreira de Ferro. Então, os nomes que estão aí são os nomes propostos pelas pessoas, né, que propuseram esses geoparques e descreveram esses sítios. Então, no quadrilátero ferrífero, os sítios que não entraram, que não tinham sido reconhecidos, né, descritos na CIGEP, entrou dentro da proposta do geoparque a Serra do Rola Moça e aqueles outros que eu falei. No Geoparque Bodoquena Pantanal, então ali a gente tem o afloramento de jaspilito, entrada da mina dos Belgas e o detalhe de uma das galerias dessa mina. O Geoparque Cachoeira do Amazonas tem um afloramento, né? Então é até interessante porque a gente vê a valorização mesmo desses afloramentos associados a geossistemas ferruginosos. Tanto aqui no caso da Cachoeira do Amazonas, como no caso do Geoparque de Guarulhos, e de Campos Gerais, que tem um único afloramento, e esse afloramento foi incluído dentro da proposta de geoparque, mostrando mesmo a importância, né, desses geossistemas. Então, aqui é um sítio platô laterítico, em corte de estrada, né? Na proposta desse geoparque, eles propõem até um programa educativo específico para esse geossítio, que está na beira de uma estrada. O Geoparque Ciclo do Ouro em Guarulhos tem afloramentos e informações ferríferas também, que esses afloramentos que eles chamam do Tanque Grande. E o Geoparque Campos Gerais, que tem a pedreira Malachete em Guinibritos, que são ricos em ferro. Tá? Então a gente realmente vê uma valorização, né, desses afloramentos nesses geoparques que nem tem esse foco tanto em geossistemas ferruginosos, como é o caso do quadrilátero ferrífero. Bom, aí a gente finaliza o capítulo tecendo algumas considerações, né, que embora seja um conceito relativamente recente, as propostas de geoparques devem ser crescentes no Brasil, né, que é um país caracterizado por sua rica geodiversidade.
A filosofia por trás desse conceito combina proteção e promoção do patrimônio geológico, aliando também outros valores da região, valores histórico-culturais, valores biológicos e o próprio turismo, né? É interessante como que a comunidade se apropria desses valores. A gente tem exemplos no Geoparque Araripe, que tem o seu foco, né? Que é o único geoparque reconhecido no Brasil, que tem o seu foco no patrimônio paleontológico, e a comunidade se apropria desse patrimônio, né? Eles fazem rendas com temas associados ao patrimônio paleontológico. No Geoparque de Aroca, em Portugal, eles fazem biscoito na forma de trilobitas. Então, realmente, isso incentiva, né, as pessoas a se apropriarem desse patrimônio que caracteriza a região onde elas estão inseridas. Algumas das novas propostas provavelmente vão contemplar sítios geológicos em geossistemas ferruginosos, né, considerando a sua ocorrência em diferentes estados do Brasil, e o mesmo pode acontecer na proposição de sítios, então, para a Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos. Bom, então o capítulo tratou disso, né? Eu agradeço ao professor Paulo de Tarso, que fez a revisão do texto, e também ao Carlos Schopenhaus, do Serviço Geológico do Brasil, que cedeu as fotos que foram usadas nos livros todos, tanto da CIGEP como dos geoparques do Brasil. Muito obrigada.